Olá, turminha linda do meu coração, como estão vocês hoje, meus amores? Espero que vocês estejam bem, alegres, contentes, felizes, né, curtindo essas férias de montão, seja com a família, seja com os amigos, mas sem se esquecer de estar também na companhia do nosso amigo Jesus e do nosso amigo, o doce amado Espírito Santo. E aí, prontos para mais um episódio emocionante da vida do libertador de Israel, Moisés? Vamos lá para a nossa história de hoje? No nosso último encontro, o que a gente viu? Nós vimos que Deus falou com Moisés lá no Monte Horebe, né? Dentro de uma árvore que estava pegando fogo, um arbusto, né? A sarça ardente. Deus falou para ele que seria o libertador de Israel. E aí nós paramos, né? No nosso último encontro com Moisés voltando para a casa dele lá em Midian, depois dele falar com Deus, falando com o seu sogro Jetro, pedindo permissão para ele, falando: olha, eu agora não vou mais poder estar pastoreando as suas ovelhas, eu preciso voltar para o Egito, de onde eu vim, para poder libertar o meu povo, os meus compatriotas, o povo de Israel. Então Jetro deu autorização, falou: não, você vai, se Deus falou com você, volte e vai lá fazer a missão que Deus deu para você poder cumprir. E aí ele pegou a sua esposa Zípora, seus 2 filhos e foram rumo ao Egito. E com certeza, né, a Bíblia não fala, mas a esposa dele deve ter, né, quando ele comunicou a ela que eles iam até o Egito para poder libertar o seu povo, ela deve ter pensado, né, ou falado com ele: mas voltar para o Egito? Os israelitas não querem te seguir, e o faraó? Ele não vai querer matar você? Você tem certeza de que é isso mesmo que Deus quer que você faça, Moisés? Então, ela pode ter dito essas palavras para Moisés, mas depois que Moisés foi, conversou com o Senhor, né, ele deve ter contado para ela o que Deus falou com ele ali naquela sarça ardente, né? Qual foi a conversa dele com o Senhor, né? E ele deve ter falado que Deus disse para ele que ia ajudá-lo naquela tarefa, e Moisés poderia confiar no Senhor, embora ele não compreendesse a maneira dele agir. Então Moisés pegou a sua esposa e pôs-se a caminho do Egito. E no mesmo momento, Deus não tinha falado para Moisés que Arão que ia falar e Moisés fazer os milagres? Então Deus também falou com Arão: Arão, vá para o deserto. Vamos ler aqui o que Deus falou para Arão. Tá aqui no capítulo 3 de Êxodo. E não, no capítulo 3 não, no capítulo 4 de Êxodo e no versículo 27. Tá escrito bem assim, ó: disse também o Senhor a Arão: vai ao encontro de Moisés ao deserto. E ele foi e o encontrou no monte de Deus e o beijou. Então, assim como Deus falou para Moisés ir para o Egito, falou para Arão: vai lá se encontrar com seu irmão. Então, eles encontrou com Moisés aonde? No meio do caminho, lá no Monte Horebe, aonde Moisés, Deus tinha falado com Moisés com aquela sarça ardente. Então, quando os irmãos se reencontraram, com certeza, eles foram pelo caminho, né? Arão colocando ele em dia sobre as notícias, o que tinha acontecido naqueles 40 anos, porque durante 40 anos, turminha, Arão não tinha visto Moisés. Quando Moisés partiu do Egito para Midian, ele estava com 40 anos. Arão era 3 anos mais velho do que ele. Então, Arão estava com 43 anos e Moisés com 40. Agora, 40 anos Moisés ficou lá
no deserto, junto com seu sogro Jetro. Então agora Moisés estava com 80 anos e Arão com 83 anos. Então ele já não era mais dois jovens senhores, não, já eram idosos já, né? Então, quando Deus chamou Moisés para libertar o povo do Egito, lá o povo de Israel, ele já estava com 80 anos. Então, os dois provavelmente conversaram todo o caminho de volta para o Egito sobre o que tinha acontecido com o povo durante esses 40 anos. E quando eles chegaram no Egito, eles reuniram os líderes israelitas. E os israelitas deviam estar curiosos para saber o que tinha acontecido com Moisés. O que será que aconteceu, né, com Moisés durante esses 40 anos que ele estava fora do Egito? Então, e eles também devem ter pensado, o que ele está fazendo aqui de volta? Porque ele foi embora fugido daqui. Quem lembrava de Moisés tinha fugido, ele falava, mas por que ele voltou? Ele foi embora. A gente sabe por que ele foi embora, alguns sabiam, outros não, mas por que ele está voltando? Então Arão falou com os líderes, né, no lugar de Moisés, como Deus tinha falado que ele ia falar, e falou, ó, ele disse que Deus conhecia o sofrimento deles e que escolhera Moisés para ser o libertador deles daquela escravidão. E os líderes devem ter duvidado das palavras de Arão. Era difícil para eles acreditarem que o faraó permitiria que seus escravos, mais de 2 bilhões de escravos, partissem. E para provar que as suas palavras eram verdadeiras, Moisés fez os milagres que Deus lhe mandara fazer. Qual foi o milagre que Moisés fez para coisar o povo? Ele novamente enfiou a mão dentro da sua roupa, a mão saiu cheia de lepra, depois enfiou a mão de novo e a mão saiu limpa. Ele jogou a sua vara no chão, seu bordão, e a vara se transformou em cobra, pegou a cobra ela se transformou em vara de novo. Então, quando o povo viu esses milagres, a Bíblia diz que eles acreditaram e adoraram a Deus. Está aqui, ó, no versículo 31 de Êxodo 4. E o povo creu e ouviram que o Senhor visitava os filhos de Israel e que via a sua aflição, e inclinaram-se e adoraram a Deus. Então, mas quando Moisés teve que enfrentar o faraó, o coração dele deve ter disparado, né? Enquanto ele e Arão entrava no palácio e caminhavam na direção do trono, onde o poderoso rei do Egito estava sentado, os dois falaram corajosamente, né? Deus disse, nos enviou aqui, né? Com certeza eles com respeito ao faraó, o Senhor falou assim, faraó, nós estamos aqui porque o nosso Deus, o Deus criador de todo o céu, de toda a terra, falou que era para você deixar o povo dele ir, ó. Aí tá aqui, ó, no capítulo 5 de Êxodo. E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó, assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixe ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. E o faraó deixou o povo ir? Mas Faraó disse, quem é o Senhor cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Mas Deus tinha avisado a Moisés que ia endurecer o coração do faraó, porque Deus queria que o faraó e o povo entendessem e acreditassem que ele é o único Deus todo-poderoso, né? É o único capaz de fazer tudo na nossa vida. Por quê? O faraó, quando disse que não conhecia ao Deus do povo de Israel, verdadeiramente ele não conhecia mesmo o Deus verdadeiro. E aí eu pergunto para você aí, criança, você conhece o Deus verdadeiro? Ele é aquele que criou todas as coisas e criou você e eu também. Então, nós somos a criação especial de Deus. Nós somos quem ele criou. Porque, primeiro,
Ele criou o céu, a lua, as estrelas, a água, o ar. Nós vemos lá na lição da criação que ele criou todas as coisas com o poder da sua palavra. E a Bíblia diz também em 1 João 4,10, está escrito bem assim, ó, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas ele que nos amou e enviou seu Filho para a propiciação dos nossos pecados. Está em 1 João 4:10. Então, nós amamos a Deus, mas ele nos amou primeiro, porque nós somos a sua criação especial. Mas tem uma coisa que nós temos que deixa Deus triste e que faz com que ele fique, nos afaste dele, que é o quê? O nosso pecado, isso mesmo. Deus quer que algum dia nós estejamos com ele no céu, mas os nossos pecados nos mantêm afastados dele. O pecado é o quê? É querer fazer tudo com a nossa própria maneira, em vez de fazê-las da maneira de Deus. E a Bíblia aqui, ó, em Isaías 53:6 fala, ó, nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. E é por essa razão que eu e você fazemos coisas pecaminosas, tal como agir de forma egoísta, falar palavrão. E Deus, que é santo e puro, quando a gente vê assim, esse círculo assim, amarelo dourado, porque o dourado, ele representa o ouro. O ouro é um metal puro. O ouro, se tiver uma sujeirinha assim, ó, de alguma impureza, você não consegue, né? O ouvires, que é quem trabalha com pedras preciosas, ele não consegue fazer uma joia, não consegue fazer uma aliança, um colar, uma pulseira, um brinco. Por quê? Aquela sujeirinha faz com que a peça se quebre. Então, o ouro tem que ser 100% puro para ser trabalhado. Então, assim como o ouro precisa de pureza, Deus é mais puro ainda, porque foi ele que criou o ouro. Então, Deus, ele é 100% puro. E o nosso pecado é essa sujeirinha que nos impede de estar em contato com ele, que nos afasta dele. Então, como ele é santo e puro, a nossa sujeira, o nosso pecado, ele não pode chegar a nós. Então, ó, e ele quer ficar perto de nós, mas o nosso pecado nos afasta dele. E, na verdade, este pecado precisa ser punido. Assim como o ouro, quando ele tem alguma sujeirinha, o ouvires vai lá, coloca o ouro no fogo para apurar e tirar toda aquela sujeira. Nosso pecado também precisa o quê? Ser eliminado, ser tirado de nós. Mas nós conseguimos fazer isso? Não. Se o pecado nos afasta de Deus e ele quer nós perto dele, ele precisa o quê? Punir, limpar esse pecado da gente. Como é que ele faz essa limpeza? Através do seu filho Jesus. Isso mesmo. Por quê? Quando Deus enviou o seu filho Jesus aqui na terra para tomar o castigo no nosso lugar, ele fala bem assim, ó, que o sangue de Jesus Cristo, seu filho, nos purifica de todo pecado, porque sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Então, a única maneira de nós termos os nossos pecados perdoados e sermos limpos é só através do sangue de Jesus, porque ele, sendo Deus Filho, ele veio aqui na terra, ele nunca pecou, nunca cometeu nenhum pecado. E aí, homens pecadores o crucificaram numa cruz, mas ele ficou ali naquela cruz morto? Não. Ele, depois de 3 dias ali, que ele foi colocado na cruz, ele foi o quê? Colocado num túmulo. E depois de 3 dias, ele ressuscitou. E hoje, ele está onde? Onde é que Deus o Filho está? Jesus Cristo. Ele está no céu, assentado à destra de Deus, para que, através do seu sangue, nós o clamamos por ele, pelo seu nome, e através de nós convidarmos eles para morar no nosso coração, o que ele faz? Ele deixa o nosso coração que estava cheio de pecado limpinho, ele nos purifica de todo pecado. E ele está lá no céu, o quê? Nos aguardando, para que um dia nós vamos também morar com ele lá no céu. Então, aquele faraó não conhecia
conhecia esse Deus verdadeiro, que teve esse plano perfeito para a nossa salvação, perdão e remissão dos nossos pecados. E aí, ele recusou-se a deixar o povo de Deus partir. Vocês não estão deixando o povo trabalhar. Ele falou para Moisés. Vocês ficam com essas ideias aí de ir para deserto oferecer sacrifício por esse Deus que eu nem conheço, nem sei quem é. Vocês estão fazendo com o quê? Com que o povo deixe de trabalhar? E Moisés e Arão pleitearam a saída do povo, mas o faraó recusou. E depois ele tornou a vida do povo mais difícil ainda. Por quê? Ele ordenou que os superintendentes que tomavam conta dos escravos não era mais para fornecer a palha que eles usavam para fazer os tijolos. Ele falou, agora eles mesmos vão ter que recolher a sua própria palha, declarou o faraó, e terão que fazer o mesmo número de tijolos. Eles são preguiçosos, então deixe que tenham mais trabalho para fazer. Aí Moisés e Arão devem ter ficado muito perturbados. Eles garantiram ao povo que Deus os libertaria, mas o faraó não só se recusou a libertar o povo, como tornou o trabalho deles ainda mais difícil e pesado. E como os israelitas reagiriam quando ficassem sabendo da nova regra, ainda mais dura de trabalho? Será que o povo seria capaz de confiar em Deus nessa situação difícil? Então, Moisés deve ter pensado que os israelitas iriam confiar em Deus nessa situação difícil. Mas os superintendentes do faraó disseram aos escravos que agora eles mesmos deveriam recolher a sua palha e que deveriam produzir o mesmo número de tijolos. E o povo correu para cumprir aquilo que o faraó mandou. Só que o que aconteceu? O trabalho deles começou a ficar impossível deles continuar produzindo aquela mesma quantidade de tijolos que eles produziam antes. E aí eles foram o quê? Foram reclamar para o faraó, né? Olha, nós não estamos conseguindo fazer o que o senhor está pedindo. E fora isso, nós estamos apanhando. Porque o faraó falou para você, se eles não produzirem a mesma quantidade de tijolos, chicoteios, açoitem eles. E aí agora, além deles terem que trabalhar dobrado, eles ainda estavam apanhando para poder produzir, continuar com a mesma produção. Então, eles foram até o faraó e reclamaram. Aí sabe o que o faraó falou para eles? Seus preguiçosos, voltem já para o campo e façam o trabalho que eu os ordenei. Mas quando os líderes saíram dali, né, do palácio, quem que eles topavam que estava lá chegando no palácio para falar com o faraó de novo? Eles se encontraram com Moisés e Arão, parados ali perto. E aí eles revoltados falaram, isso é culpa de vocês, que Deus puna vocês dois pelos nossos problemas. Por que eles nos culpam, né? Deve ter pensado Moisés. Ele confiara no Deus vivo e verdadeiro que o guiara, né? Guiou ele de volta para o Egito, para junto do seu povo. Deus falou que ele ia ser o libertador do povo de Israel. E ele chamou o seu irmão Arão para ajudar ele. Mas agora o povo não acreditava nisso. Eles não compreendiam o que estava acontecendo e se recusavam a confiar em Deus. Então o povo de Israel não compreendeu. E eles culparam Arão e Moisés pelos problemas deles. E Moisés fez o quê? Moisés discutiu com eles? Não. Moisés foi e clamou ao Senhor. Ele foi falar com Deus. Moisés falou bem assim, Senhor, por que esse problema está acontecendo com o povo de Israel? Desde que falei com o faraó, ele está ainda mais cruel com o meu povo. E aí Deus respondeu a Moisés, eu sou o Senhor, seu Deus. Diga ao povo que eu lhes tirarei do Egito. Eu os libertarei da escravidão. Eu os cuidarei deles como meu próprio povo e os trarei para uma terra boa. Eles verão meu grande poder contra o faraó e saberão que eu sou Deus. Então Deus
encorajou Moisés a confiar nele. E Moisés contou para o povo que Deus dissera, mas mesmo assim o povo se recusou a acreditar. E Moisés contou a Deus: meu povo não me escuta. Moisés transmitiu o recado de Deus para o povo. Aí, como o povo não estava acreditando, ele foi e falou com Deus de novo: Senhor, o povo não quer acreditar, não quer confiar. Como é que, se o meu povo não escuta o que o Senhor está falando, como poderei esperar que o faraó me escute? E aí Deus continuou a incentivar Moisés a confiar nele. E Deus falou para Moisés: vá e diga ao faraó, para deixar o meu povo sair do Egito. E depois vocês devem levá-lo para fora da terra dos egípcios. E Moisés sabia que ele e Arão teriam que obedecer a Deus e voltar novamente lá no palácio e falar com o faraó, assim como Deus tinha falado para eles fazerem. E eles precisavam confiar em Deus, embora não compreendessem como Deus executaria o plano dele. Eles não sabiam como Deus ia fazer. E aí, crianças, eu falo com vocês. Você aí é capaz de confiar em Deus mesmo em situação difícil? Assim como estava o povo de Israel, assim naquela situação que Moisés e Arão estavam também? Talvez a sua família tenha sofrido problemas e agora você está morando, né? Papai e a mamãe separou, você está morando com o padrasto ou com a madrasta ou com o irmão adotivos e você não entende por quê. Por essa razão, você fica querendo que tudo volte a ser como era antes. Ou talvez você orou a respeito de uma situação difícil na escola e parece que nada mudou. Quando você não compreende porque algumas coisas difíceis acontecem, você pode ficar tentado a não confiar em Deus. E você pode pensar que Deus não está interessado em você ou em responder às suas orações. Mas se você já aceitou Jesus como seu Salvador, você tem que confiar em Deus mesmo quando você não compreende a maneira dele de agir. No versículo que eu vou estar ensinando para vocês hoje, olha, tá lá em Provérbios, no capítulo 3, no versículo 5 e 6. Olha só o que tá falando, ó. Confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Então, ó, você tem que confiar no Senhor de todo o seu coração. E você não pode se apoiar no seu próprio entendimento, achar que Deus não está do seu lado. Aí, ó, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Quando você reconhece Ele em todos os seus caminhos, o que vai acontecer? E Ele endireitará as suas veredas. Tá aqui, ó, em Provérbios 3, 5 e 6. Então, ele fala também em outra passagem bíblica, em Isaías 55 e 8, ele fala bem assim, ó: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os seus caminhos, diz o Senhor. Então, os caminhos de Deus são sempre o melhor para nós. Você, assim como eu, devemos confiar em Deus mesmo nas situações difíceis. Ou vocês pensam que, vocês veem aqui a professora Esther falando de Deus para você, falando de você sobre as histórias bíblicas, passando para vocês aconselhamento, conhecimento. Vocês pensam que a minha vida é um mar de rosa? Que eu, assim como brasileiro, todo brasileiro canta o hino nacional deitado eternamente em berço esplêndido. Não, eu tenho problemas também. Tenho problemas familiares, tenho problema financeiro, tenho problemas emocionais, tenho problemas físicos, mas eu posso ter os meus problemas, mas maior do que os meus problemas é o meu Deus. Então, eu tenho que confiar nele, ó.
Se eu tenho ele dentro do meu coração, se eu já confiei nele como meu Senhor e Salvador, então eu tenho que compreender a maneira dele agir. E nós somos muito imediatistas. A gente, principalmente nós que somos nessa geração de vocês, principalmente crianças e adolescentes, eu sou a geração analógica, que é a geração antes da geração de vocês, que é a tecnológica. Então, a gente não tinha ali tudo na mão, correndo ali. Hoje, se você quer comer, você vai lá, pega o celular, entra lá no aplicativo e pede comida, a comida vem na tua casa. Se você às vezes quer comprar uma roupa, um calçado, não tem paciência, não quer ir na loja, você vai lá, entra no aplicativo da loja e compra o seu calçado, vem na sua porta. Tudo tá aqui na mão no celular. Mas a minha geração não, era a geração que a gente ficava esperando o ano todinho para que o papai ou a mamãe nos desse no dia do aniversário, no dia do Natal, um presente, uma roupa, um calçado, um brinquedo que a gente queria. Hoje até você mesmo, dependendo ali se o papai te dá uma mesada, você quer um brinquedo, você quer alguma coisa, você mesmo vai lá no aplicativo e compra, né? Porque você tem essa facilidade. Mas a minha geração não. Então, nós aprendemos a esperar não só, né, as condições do papai e da mamãe para poder dar as coisas para a gente, como também a confiar em Deus, a esperar que Ele, no momento certo, dê as coisas para a gente. Então, mudanças difíceis de aceitar podem acontecer na sua vida, né? E algumas vezes você pode ter de esperar um longo tempo antes de ter a resposta de Deus para a sua oração. Então, como você pode confiar em Deus quando não pode ver que Ele está trabalhando? Primeiro, você precisa lembrar que Deus cuida de você e que cumpre fielmente as suas promessas. O nosso versículo da primeira história da vida de Moisés, qual foi o versículo? De 1 Pedro 5:7, lançando sobre ele, ou seja, lançando aos pés do Senhor em oração toda a nossa ansiedade, porque Ele cuida da gente. E o nosso versículo, nossa história da passada, nós vimos o quê? 1 Tessalonicenses 5:24, o que ele falou? Fiel é o que vos chama, o qual também te fará fiel. Então Deus, Ele é fiel, Ele vai cumprir as promessas dEle na nossa vida. E depois você precisa lembrar que os caminhos de Deus não são os seus caminhos. Você não é capaz nem de imaginar como Ele está trabalhando. Suas dúvidas e medos vêm do inimigo de Deus, de Satanás, que não quer que você confie em Deus. Então, o versículo que eu acabei de mostrar para vocês aqui, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento, Reconheça-o em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Provérbios 3, 5 e 6. Então, vamos fazer uma oração e pedir a Deus para que Ele nos ajude a ser sábio e confiar nele, mesmo quando nós não compreendemos a maneira dele agir. Então, vamos lá orar? Papai do céu, eu te agradeço pelo dom da vida que o Senhor me deu. Senhor, eu te peço também que o Senhor me ajude a não duvidar, que o Senhor me ajude a não ser ansioso e a confiar em Ti, a confiar no Seu propósito para a minha vida. Papai do céu, também te agradeço pelo Senhor ter enviado Seu Filho Jesus para dar a sua vida ali naquela cruz para remissão e perdão dos meus pecados. Jesus, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida e te peço, entra no meu coração, perdoa os meus pecados e me ajude a fazer aquilo que é certo. Espírito Santo, entra no meu coração, seja o meu guia, o meu ajudador e o meu mediador. Amém. Bom, turminha, espero que vocês tenham gostado de mais este episódio da história da vida de Moisés. Eu trouxe aqui uma musiquinha para cantar para vocês que fala sobre a grandeza de Deus,
Porque às vezes a gente fica assim pensando, né? Ai, será que Deus não está vendo o meu problema? A gente tem dificuldade em confiar nele. Mas quando nós confiamos nele, nós entendemos que ele é poderoso para cuidar não só de nós, mas para nos dar tudo aquilo que nós precisamos. É bem assim, ó. Tão grande é meu Deus é tão grande que todas as coisas criou. Tão grande é meu Deus é tão grande que todas as coisas criou. Os montes são dele, os rios são dele, as estrelas são dele também. Tão grande é meu Deus é tão grande que todas as coisas criou. O amor de meu Deus é grande, tão grande que deu o seu filho por mim. O amor de meu Deus é grande, tão grande que deu o seu filho por mim. Eu sou pecador, mas o Salvador meu castigo na cruz recebeu. O amor de meu Deus é grande, tão grande que deu o seu filho por mim. Então, que demonstração maior de amor e de fidelidade do que essa? De dar o filho dele por nós? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso encontro de hoje, de ter aprendido mais um pouquinho sobre a vida de Moisés. E no nosso próximo encontro, o que será que Moisés vai fazer lá no palácio? Porque nós terminamos aqui hoje com os líderes ali, ó, encontrando com Moisés, né? Ali perto do palácio e brigando com Moisés. Moisés foi orar e aí depois que ele orou, Deus mandou ele falar com o faraó. O que será que ele vai falar lá com o faraó? Então, ó, aguardo vocês no nosso próximo encontro para saber mais um pouquinho dessa história emocionante da vida de Moisés. Entra no nosso canal Virtude Kids e Teens, se inscreva, aperta lá o sininho na opção todas, curte, comenta, compartilha com aquele seu amiguinho que às vezes fala para você, ai, tá tudo tão difícil lá em casa, eu não sei em quem confiar. Mostra para ele que é só ele confiar em Deus. Um beijo, tchau, tchau e até o nosso